Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre 3 coisas importantes para você aí conseguir superar o seu medo de dirigir. Se você não me conhece ainda, eu sou a psicóloga e coach Vanessa Carmo, trabalho há mais de 25 anos na área de trânsito, já ajudei milhares de pessoas a superar o medo de dirigir, a passar na prova prática de direção, a dirigir de forma defensiva e com muito cuidado. Primeira coisa importante que você precisa saber para você começar a superar esse medo é quebrar essa crença distorcida que você tem, que o medo é maior que você. E para você conseguir superar isso, eu gostaria que voltássemos um pouquinho lá quando você era pequeno. Provavelmente você devia ter algum medo que hoje, quando adulto, você conseguiu superar. Vamos pegar aí um exemplo, aquela criança que tinha medo do escuro. Hoje você já não tem mais medo do escuro. Por quê? Porque ao crescer, você confrontou esse medo, você confrontou essas crenças que você tinha, aquilo que você acreditava sobre o medo que você tinha lá do escuro. E isso foi sendo dissolvido. Por exemplo, aquele bicho-papão, você achava que tinha um bicho-papão lá quando era criança, quando tinha lá o escuro. Aí você cresceu e viu que não existe bicho-papão. Então isso confrontou, quebrou uma crença. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com o medo de dirigir, porque existe uma crença aí que está te impossibilitando de você superar o medo de dirigir. E a gente precisa descobrir qual crença para você quebrar essa crença, como esse exemplo que eu dei aí da criança que tinha medo do escuro e cresceu e superou o medo do escuro porque quebrou a crença do escuro. Então a gente precisa descobrir qual crença é essa que está te impossibilitando. Eu vou trazer algumas aqui e você vê aí se você se identifica com alguma delas. A primeira crença é: se eu aprender a dirigir, vou bater com o carro. A segunda: não sou capaz de aprender a dirigir, sou burro, tudo que faço dá errado, não vou conseguir controlar o veículo, não vou conseguir me controlar na direção. Se eu não consigo fazer determinada coisa, como é que eu vou conseguir aprender a dirigir? Dirigir é demais para mim. Dirigir é para os homens. Olha que crença feia essa, antiga, né? E tem muitas mulheres com um pouquinho mais de idade que têm medo de dirigir justamente porque tem isso ali incutido dentro da mente dela. E isso tem que ser quebrado. Já sou velho demais para aprender a dirigir. Não sei se consigo dirigir. Não faço nada direito. Imagina dirigir. Então, se você identificou alguma dessas crenças são aquilo que você acredita, que está dentro de você, que faz sentido para você. Só que às vezes essa verdade que faz sentido para você não é verdade. E você precisa quebrar essas crenças para você conseguir atingir esse objetivo. Então, volte um pouquinho esse vídeo aqui depois e dá uma olhada e vê se você se identifica com essas crenças. E bora lá, vamos quebrar essas crenças. Tá legal? Vamos então para a segunda coisa que te impossibilita você aí superar o medo de dirigir. A segunda coisa é você ficar pensando demais. Quem pensa demais não faz. Olha só, né? Que interessante isso. Quando você realmente decidir, eu vou superar o medo de dirigir, você tem que colocar ação nesse teu pensar. E como é que você vai colocar ação? Primeiro, se você não tem habilitação, você vai ir num CFC e vai se matricular sem pensar muito. Porque se você for pensar, mas eu vou lá, vou me inscrever, não vai dar certo, porque de repente eu não vou conseguir passar. Se você começar com esses pensamentos, a tua mente vai te boicotar e você não vai conseguir. Então você simplesmente vai lá, se inscreve e começa sem pensar. Quando vir esses pensamentos de desvalia, você vai fazer outra coisa, muda o teu pensamento. Tá? E vai fazendo, sem pensar muito. Você entra dentro do CFC e você vai fazer o teu exame médico, né? A tua avaliação psicológica, vai para o curso teórico, vai fazer a tua prova teórica, vai para as tuas aulas práticas e vai se dedicar e se concentrar nisso e não dar vazão a pensamentos negativos. E se você já é habilitado, gente, e não tem prática de direção, procura uma escola de habilitados para você
superar o medo de dirigir e botar ação, tá legal? E se você já tem prática de direção, mas tem muito medo de dirigir, confronte as suas crenças, porque esse medo exagerado tem a ver com aquilo que você pensa sobre o ato de dirigir. E aí quebra essa crença. Você tem que identificar essa crença. E um detalhe, o medo, ele tem medo de pessoas corajosas. Não esqueçam disso. Confronte o seu medo. Fortaleça o teu eu interior com coisas positivas. Quando você sentar atrás do volante, saiba que você é capaz, porque você está dominando, você domina a máquina. E as coisas ruins não vão acontecer, porque você vai estar ligado no que você tem que fazer. Tá legal? Bom, vamos então agora para a terceira coisa importante para você superar o medo de dirigir. Conhecimento. O conhecimento é a base para você aí superar qualquer tipo de medo. Lembra lá quando você era criança? Vamos pegar aquele exemplo que eu trouxe, né? Do medo do escuro. Você sabe, você conheceu que lá no escuro não tem nada. E é por isso que você conseguiu confrontar esse medo, tá? Porque o medo tá aqui, ó, na tua mente. Agora, olha só, o conhecimento para você superar o medo de dirigir não é só basicamente conhecer a máquina, porque só isso não vai te ajudar a superar o medo. Agora, conhecer a si mesmo, quebrando crenças que tá ali dentro de você, por algum motivo foi incutido dentro de você essa crença, tá? Então, bora lá se conhecer, porque de repente é essa crença que tá te limitando a você aí superar o medo de dirigir. Tá legal? Outra, conhecer vias, conhecer direção defensiva, saber o que você tem que fazer em situações adversas no trânsito. Então isso vai te ajudar também a superar o medo de dirigir. E por isso, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo sobre direção defensiva. Vocês vão ver assim, ó, que conhecimento é a base de tudo, e eu tenho certeza que você é capaz de superar o medo de dirigir. Não esqueça dessas 3 coisas importantes para você superar o medo de dirigir. Primeiro, quebrar crenças distorcidas. Segundo, gente, parar o pensamento negativo e colocar ação naquilo que você quer. E terceiro, conhecimento. Essas coisas vão te ajudar sim a superar o medo de dirigir, e eu vou estar aqui para te ajudar. Não esqueça de dar um joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal, e quando você se inscrever, clica no sininho para você ser notificado toda vez que eu estiver online ou botar um vídeo. E compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente a superar o medo de dirigir. E com certeza a gente vai se ver aí num próximo vídeo. Um beijo e vamos lá superar o medo de dirigir, porque eu sei que você é capaz.